1 Samuel capítulo 18, quem achou de glória a Deus. Alguns estão acordados, outros estão meio adormecidos. Vamos acordar para Jesus. A palavra do Senhor diz assim: depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou o seu melhor amigo. Naquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar. Vamos começar do começo. Depois que Davi e Saul terminaram de conversar, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas se tornou seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornou o melhor amigo dele. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi, e deu-lhe também a sua túnica, e até a espada, o arco e o cinturão. Até aí. Fecha os teus olhos. O Senhor já tem ministrado nesse dia, nessa noite. Que Ele continue falando ao seu coração, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e fala: Senhor, fale comigo nessa noite. Me faça ouvir a tua voz. Espírito Santo, Deus, venha sobre mim nesta noite. Que eu possa sentir o teu toque, sentir a tua visitação. Que eu possa, Senhor, ser envolvido com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Remova de mim tudo aquilo que me afasta de ti, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos a ti todo esse ambiente. Declaramos os céus abertos neste lugar. Declaramos os teus anjos passeando no meio da sua igreja, movendo as águas do Espírito neste lugar, Senhor. Vem, Espírito Santo, Deus, e cumpra em nós o teu querer, Senhor. Venha, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, tirando do nosso meio toda a sonolência, toda a passividade, toda a incredulidade, tirando do nosso meio, Senhor Deus, toda a indiferença à tua presença, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, Deus, aquecer os corações desta noite, a quebrantar os corações, ó Pai, tirar as escamas dos olhos, a cauterização da mente, ó Deus. Abra os ouvidos espirituais para que o teu povo ouça a tua voz, a voz do teu Senhor, a voz do seu Pai, e que eles possam, Senhor Deus, entender que é o Senhor que fala nesta noite, em nome de Jesus, ó Deus. Venha, Pai, tome o seu lugar na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, em nome de Jesus. Eu me rendo diante de ti, ó Deus, para que teu Espírito cumpra em mim o teu querer, Senhor. Que a minha vontade, que os meus pensamentos, Senhor, se submeta à tua vontade, e que o Senhor seja honrado, exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer amém e amém. Vamos fazer glória a Deus. Aleluias. Eu não sei quem de vocês lembra que hoje a gente está fazendo um culto especial, o culto do amigo. Quem lembra aqui? Pode fazer assim? Que bênção. E quem foi que trouxe um amigo hoje? Fica de pé, seu amigo. Pede para o teu amigo ficar de pé. Fica de pé com o teu amigo aí. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo use a vida de vocês, para que aquilo que Ele tem liberado sobre você possa alcançar os teus amigos também, em nome de Jesus. Dê um abraço forte no teu amigo aí. A igreja aplauda o Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Que Deus abençoe. Irmãos, e nessa noite, cadê aqui, ó? Meu irmão, eu não sabia que eu ia pregar não, sabe? Mas eu tô tão envolvida com isso aqui,
que só podia Deus dizer assim, não, vai ser você mesmo. Porque eu pensei que eu só ia voltar junto com meu marido, né? Que ele está sozinho. Mas eu assisti o filme, eu já li sobre 1 Samuel, eu já preguei sobre isso. Mas dessa vez isso é algo tão diferente, tão envolvente, irmãos, que teve uma noite, mesmo antes de eu saber que eu ia pregar, eu estava no quarto lendo. Irmão, parecia que eu estava dentro daquela situação assim. E eu lendo a respeito do amor de Davi para com Saul. Irmão, eu lendo aquilo, toda a perseguição. Mas eu chorava. Que eu disse, meu Deus, porque eu podia sentir o amor de Davi para com Saul. Um homem que o perseguia. E a gente até falou, né? As meninas aqui da leitura do livro, a gente está lendo a Isca de Satanás, estudando, e tem uma parte que fala sobre isso, né? E aí quando falou sobre isso, então eu também, né? Falei bastante, porque esse tempo, esse mover, esse envolvimento do Espírito, porque só no Espírito, irmão, a gente consegue penetrar no mais íntimo de Deus. A gente consegue entrar naquele mover, naquele sentimento de Deus, quando você está sensível à voz do Espírito. E aí, hoje, eu até passei para Ramon e eu estava procurando uma figura, né? E eu passei para Ramon essa figura, falando a respeito hoje do amor, da lealdade e da amizade. E Deus é tão lindo, tão poderoso, tão majestoso, né? Que quando eu entro aqui na igreja, e aí no cantinho ali, Dai me chama, e ela começa a falar de um sonho que ela teve. E quando ela começa a falar, foi com o pastor. Aí eu, isso é coisa boa. Ela, isso é bom. E quando ela começou a falar, eu fiquei só me arrepiando assim. E ela começou a chorar, porque ela disse assim, foi tão lindo, pastora. Foi a respeito de... Ela estava procurando a palavra e Deus já tinha colocado a palavra sobre escudeiro. Aí eu disse, escudeiro. Ela disse, é essa palavra. E só foi Deus confirmando daquilo que Ele tem ministrado no meu coração nesse tempo. Onde o Senhor quer ministrar as nossas vidas nessa noite. A respeito de amor, a respeito de lealdade, a respeito de amizade, né? Que não é uma coisa no raso, mas na profundidade. Que Deus Ele quer nos ministrar nessa noite. A respeito dessa amizade e dessa visão espiritual, tanto de Jonatas como Davi. A palavra do Senhor diz que depois que Davi, né, ele chegou ali na casa de Saul, e que depois ele passa por aquele momento onde ele derruba o gigante, aquele que era visto como uma pessoa insignificante, mas uma pessoa que foi escolhida por Deus para algo grandioso, onde ele, com sua humildade, simplicidade, mas tinha uma profundidade a respeito de quem é Deus para ele, a respeito do seu Senhor, a respeito da sua comunhão, de ouvir a Deus falar com ele, de falar com Deus e de andar de acordo com os preceitos do Senhor. Davi, mesmo antes de saber aquilo que ele seria, ele já era um homem leal a Deus. Davi já amava o Senhor de todo o seu coração. E Davi tinha uma intimidade, uma amizade com o Senhor. E Deus só fez se manifestar algo na vida de Davi, diante daquilo, da pureza do seu coração e da sua inclinação diante do Senhor. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que nesse primeiro encontro, nesse momento em que Davi, né,
ele começa a conviver ali na casa de Saul. Ele se encontra com Jonatas. O versículo 2 diz assim: daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa do seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, por se tornar o melhor amigo dele. E nós vemos aqui, irmão, que diante desse encontro, surgiu uma grande amizade. Surgiu ali uma amizade não superficial, mas uma amizade genuína em Deus. Eles ali se encontraram e ali eles tiveram um encontro perante o Senhor, de amizade, de fidelidade, de lealdade, de amor. E ele se tornou um ao outro o melhor amigo. Jonas, o melhor amigo de Davi, Davi o seu melhor amigo. Eles estavam juntos nas dores, nas lutas, nas batalhas, nas vitórias. Eles estavam juntos, um torcendo para o outro, juntos com o seu propósito. E nós vemos aqui, no versículo 4, que fala assim: Jonas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi. Deu também uma túnica e até a espada, o arco e o cinturão. Esse momento aqui também foi um momento bem impactante. Foi um momento bem impactante, onde nós vemos aqui que Jonatas, ele era de fato, o sucessor do seu pai, por direito. Ele seria o rei, por direito. Mas nós vemos aqui nesse momento, essa atitude de Jonatas. Ele entregando a Davi a sua capa, a sua túnica, a sua espada, o seu arco. Ele entregando a Davi o seu cinturão. Partes importantes de intimidade, de autoridade. Ele estava ali entregando e colocando sobre Davi. E esse é um momento profético. Esse é o momento, irmão, onde a carne ela é crucificada. E esse é o momento do mover no reino espiritual. E nós vemos aqui que esse é o momento onde significa aliança, onde ele estava ali fazendo uma aliança de fidelidade, de lealdade para com Jonatas e Davi. Nós vemos aqui também que esse entregar do manto, esse entregar do cinto, da sua espada, também significa compromisso verdadeiro com Davi. E aí também significa confiança. E significa também autoridade. Quando ele tira a capa e ele coloca sobre Davi. Quando ele tira o seu cinturão, a sua espada, ele entrega a Davi. Quando ele entrega o seu arco, ele não está fazendo uma coisa superficial. Mas Jonatas, herdeiro legítimo do reino, do trono, aqui ele estava identificando algo espiritual. Essa foi uma atitude espiritual, onde Jonatas, ele estava falando para Davi, que ele tinha certeza do amor de Deus para com Davi. Jonas estava aqui também falando e confirmando que Davi foi escolhido o rei de Israel. Amém, igreja? Quando pode dizer glória a Deus. Essa atitude espiritual estava confirmando a escolha de Deus. E Jonas, ele não ficou lá, deixando o seu ego falar mais alto. Ele não deixou, que a sua vontade falasse mais alto, que o seu orgulho falasse mais alto. Mas ele teve um entendimento espiritual.
do que Deus tinha sobre a vida de Davi, diante daquela trajetória, diante daquela comunhão, diante daquela amizade, de intimidade que ele tinha com Davi. Ele teve um entendimento espiritual da aliança que o Senhor tinha com Davi e do propósito de Deus na vida de Davi. Amém, igreja? E nós vemos aqui que esse momento de Jonatas e Davi, ele estava ali também declarando a respeito do reinado futuro de Davi, sem reservas. Mas ele estava aqui manifestando o amor sacrificial. Amém, igreja? O amor sacrificial. Porque por direito ele seria o próximo. Mas ele teve uma visão espiritual. Ele teve um entendimento além daquilo que estava diante dos seus olhos. Ele estava olhando para o futuro que Deus tinha sobre Israel. E aí eu quero que você guarde aí, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 3. Porque quando eu comecei a ler sobre isso, e desse amor sacrificial de Jonatas com Davi, essa atitude dele tirar a sua túnica, a sua arma, dele colocar diante de Davi, entregando a Davi, esse foi o momento de amor sacrificial que nos remete ao amor sacrificial de Jesus para conosco. Amém, igreja? Aí a palavra do Senhor fala em João capítulo 3. Aleluias. João capítulo 3, quem está aqui dê glória a Deus. Versículo 16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então Deus, cheio de amor, Ele entregou em forma de sacrifício o seu único Filho. Ele entregou Jesus, o seu único Filho, para morrer no meu lugar e no seu lugar. O Filho que não tinha pecado, o Filho que não tinha condenação, mas Ele se doou por amor a mim e a você. Ele se fez pecado por nós. Ele se entregou por amor a mim e a você. Pecadores, prostitutos. O Senhor se entregou, Ele fez sacrifício por nós. Ele não ficou, mas Pai, eu não fiz nada, eu não pequei, eu sou santo. Não, Ele se entregou com amor sacrificial, por amor a mim e a você. Ele foi para aquele caminho de morte, para que você tenha vida nele. Olha o que a palavra do Senhor diz aí em Marcos capítulo 15. Abra a sua Bíblia. Marcos capítulo 15. O amor sacrificial do Senhor. Aleluias. Marcos capítulo 15. Quem achou, dê glória a Deus. Você que não achou, dê o seu nome para a Escola Bíblica Dominical. Marcos capítulo 15, versículo 16, que fala assim: os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, o pretório, e reuniram toda a tropa, vestiram-no com um manto púrpura, e depois teceram uma coroa de espinhos e colocaram nele. Começaram a saudá-lo. Saudações,
ao rei dos judeus, batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspia nele, ajoelhavam-se e prestavam-lhe adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida levaram para fora a fim de crucificá-lo. O versículo 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E o versículo 33 diz assim: do meio-dia até às 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lema sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E o versículo 37 e o 38 diz: Jesus, porém, com alto brado expirou. Então o véu do templo rasgou-se em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava à frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Esse foi um amor sacrificial. Jesus morreu por você. Ele não se hesitou, mas ele passou por esse momento de humilhação, de dor, xingamento, por amor a você. Por amor a você. Esse foi um amor sacrificial. Quando a gente fala de Jonas e Davi e Jonatas, ele deixa o ego para o lado, a sua vontade, e ele tira ali dele as coisas importantes, e ele entrega ao seu sucessor. Ali foi um amor sacrificial. E Jesus, ele também se manifestou com esse amor para comigo e você, igreja. E nós precisamos despertar. Nós precisamos nos encher desse amor. Nós precisamos liberar o que Deus liberou sobre nós, a vida dele. É tempo disso. É tempo de você entender o que Deus tem através de mim e de você. Ele se entregou para que você tivesse vida sem pecado. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele levou sobre si todos os pecados da humanidade. Ele levou sobre si toda a condenação que era contra nós, toda a maldição, toda a dor, toda a condenação de morte eterna. Ele levou sobre si. Ele morreu por você, pela tua geração, mas ele ressuscitou ao 3º dia, para nos dar uma novidade de vida. Ele ressuscitou para moldar a nossa vida e nos fazer discípulos dele nessa terra. Amém, igreja? O pacto entre Davi e Jonatas foi de amor, proteção, lealdade, amizade eterna. Aleluias. E Jesus, ele também tem para mim e para você esse amor. Ele também tem essa proteção e essa lealdade eterna para conosco. Amém, igreja?
Eu quero que você volte lá para 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. Aleluias. O versículo 3. Que diz: Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornou um melhor amigo dele. Amém? E Jesus, na verdade, esse acordo que ele fez foi um acordo de amizade verdadeira. Não uma amizade só quando as coisas estão boas, mas uma amizade em todo o tempo, em toda a estação. Nos momentos em que eles estavam maus, onde eles estavam momentos difíceis na vida dele, eles estavam ali com essa amizade e essa lealdade e esse amor para com um com o outro. E 1 Samuel capítulo 20, versículo 1 ao 12, que fala assim: Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai, para que ele queira tirar a minha vida? Até aí, irmão. Esse momento foi um outro momento na vida de Davi, onde Davi, estava sempre, como eu falei no início, sempre servindo ao rei, sempre disponível para o rei querendo saber quem seria aquele que o Senhor ungiu no lugar dele, querendo descobrir para poder matar. E aquele que o Senhor tinha ungido estava dentro da casa de Saul. E Davi em nenhum momento tentou usurpar o lugar de Saul. Em nenhum momento Davi tentou matar Saul. Mas Davi amava Saul de uma maneira sobrenatural. Ele tinha admiração. Ele estava ali também aprendendo. Não as coisas ruins, mas as coisas boas. Amém? E nós vemos que quando Saul soube que Davi foi o escolhido por Deus, que foi ungido pelo Senhor para ser o seu sucessor, Saul ficou louco. E ele começou a grande perseguição na vida de Davi. E Davi, sem saber o que estava acontecendo a princípio, Saul mandou lá já para matar, e ele escapou, se escondeu, sem saber o que estava acontecendo. E nesse momento ele ficou um tempo escondido. E depois ele se encontra com Jonatas. E 1 Samuel capítulo 20, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aleluias. Jonatas disse: venha, vamos ao campo. E eles foram. E Jonatas disse a Davi: pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei o meu pai, e depois de amanhã, a esta hora, saberei se as intenções dele são boas ou não, para com você, e mandarei avisá-lo. E se o meu pai quiser fazer algum mal a você, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Aleluias. Nós vemos aqui a proteção de Jonatas com Davi. Nós vemos aqui o cuidado de Jonatas com Davi diante de uma perseguição. Jonatas, irmãos, ele poderia, como filho, ter ficado do lado do seu pai,
Mas a visão de Jonatas não era algo natural, era sobrenatural, espiritual. Ele estava vendo além da circunstância, o propósito de Deus na vida de Davi, sobre o Israel. Ele estava vendo algo amplo. E hoje o Senhor quer abrir os teus olhos espirituais, para que você pare de ficar olhando só para o teu umbigo, mas que você tenha uma visão espiritual ampla. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Para que você nasceu? Por que você está aqui? Uma visão ampla do reino espiritual. Você não nasceu, você não foi escolhido por Deus para derreter cadeira, para brincar de ser crente. Mas você foi chamado pelo Senhor com um propósito firme. E aquilo que Ele fez em você não pode parar em você. Precisa ser compartilhado com outros. Você precisa se importar, irmãos, não de blá blá blá, sabe, conversa fiada. O inferno está cheio. Mas precisa se mover em atitude, em ação, em querer que aquilo que Deus fez em você alcance as pessoas que estão do teu lado, na tua casa, aonde você mora, no teu trabalho, onde você está. Você foi alcançado pelo amor de Deus, e você precisa levar esse amor para as pessoas. Você precisa se mover em amor, precisa se mover como discípulo do Senhor. E nós vemos aqui na vida desse homem chamado Jonas a proteção e o cuidado com o seu amigo Davi, diante de um momento difícil da vida dele. E nós vemos também aqui no 1 Samuel capítulo 20, no versículo 14, no versículo 2, depois do 14. Davi respondeu, versículo 2. Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. O meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, importante ou não, porque ele esconderia isso de mim. Não é nada disso, ele dizendo para Davi. O versículo 14 de 1 Samuel capítulo 20. Aleluias. Cadê aqui? Se eu continuar vivo, seja leal comigo e com a lealdade do Senhor. Se porém eu morrer, jamais deixe de ser leal à minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Amém, irmãos? Ele era o amigo leal. E nós vemos aqui a lealdade se manifestando. Nós vemos aqui o amor de Deus se manifestando. Nós vemos aqui a proteção, o cuidado para com o outro. E o Senhor nessa noite, Ele quer ativar esse amor em mim e em você. E a palavra do Senhor ainda em 1 Samuel capítulo 20, versículo 41, fala assim: depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas, com o rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos o Senhor
para sempre, testemunha entre nós e entre as nossas descendências. Então Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. Irmãos, essa parte foi tremenda, né? Um momento tão doído na vida de Davi e Jonatas. Um momento de despedida. Depois de tantas guerras, de tantas vitórias, de tantas coisas que eles passaram juntos como amigos, como família. E esse momento, Davi, eu não fiz nada de errado. E aí Jonatas, sabendo que se ele ficasse, o que iria acontecer, ele disse: vai em paz. E eles se abraçaram, e eles choraram, e Jonatas abençoou a Davi. Foi um momento também de muito amor manifesto. Foi um momento do mover de Deus naquele lugar. Mas a Bíblia fala que nos últimos dias, por causa da iniquidade, por causa da violência, da malignidade desse mundo, o amor de muitos esfriará. E isso não é só para aqueles que estão lá fora, mas principalmente os que estão dentro da igreja. Quantos que estão aqui nesta noite estão frios na fé, não conseguem sentir esse amor e essa sensibilidade, não conseguem ter esse entendimento espiritual, porque o amor está esfriando. Mas nessa noite, o Senhor trouxe você aqui para ativar esse amor dentro de você. O Senhor trouxe você aqui para incendiar o seu coração, para te levantar, para você ser testemunha dele, por onde você passar. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 15, pode ficar de pé no seu lugar, não saia do seu lugar. Fica de pé e abra sua Bíblia em João capítulo 15. Quem achou, diga amém. João capítulo 15, versículo 12 ao 17, que fala assim: o meu mandamento é este: amem uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e dê fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. E esse amor é fruto do Espírito. Se esse fruto do Espírito, irmão, não está se manifestando, é preciso se manifestar em nome de Jesus. Se você não está fazendo o que o Senhor mandou você fazer, é tempo de você despertar. É tempo de você trazer os teus amigos para a presença do Senhor. É tempo de você abrir a sua casa e abrir uma célula para que teus amigos ouçam a palavra do Senhor. É tempo de você buscar e mergulhar mais de Deus, para que esse amor ele possa transbordar na sua vida, em nome de Jesus. Esse é o mandamento que o Senhor nos dá, porque Jesus, ele é amor, e esse amor precisa ser manifesto em mim e em você. Ele é o nosso melhor amigo.
Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. O louvor pode subir. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda em 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9. Permaneça no seu lugar, irmão. Não converse com ninguém, é você e Deus. 2 Samuel capítulo 9. Aleluias. Versículo 1 diz assim: depois que Davi já foi estabelecido como rei, aí Davi fala. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade por amor da minha amizade com Jonatas? Aleluias. Irmãos, tem uma parte, eu já li isso, irmão, mas é tão diferente. Quando Saul, que tentou o tempo todo matar Davi, Davi teve várias chances de matá-lo, mas o respeito, a autoridade, o amor que Davi tinha ao seu senhor Saul. Irmãos, quando ele recebe a notícia da morte do seu senhor e do seu amigo Jonatas, ele chora, ele sente aquela dor, porque não era só um amigo, é família. E depois Davi reúne o seu povo e ele se coloca ali no momento de luto, e ele faz uma música para Saul. Ele começa a cantar, porque Davi era compositor, era um músico, um excelente músico, cheio do Espírito Santo. E ali ele começa a cantar, e ele diz assim: ensine ao povo, porque ele estava ali reconhecendo a autoridade de Saul. Ele estava ali também honrando a Saul, não pelos seus erros, mas que ele foi um homem que foi escolhido por Deus, ungido pelo Senhor para reinar. Mas chegou um certo momento da vida de Saul, que Saul não deu mais ouvidos para o Senhor, e Saul começou a andar conforme a sua vontade, e agir de forma errada perante o Senhor, e o Senhor rejeitou e ungiu Davi no seu lugar. Mas em nenhum momento Davi usurpou o lugar de Saul. E nós vemos aqui que essa lealdade, essa amizade de Jonatas e Davi, ela se manifestou até depois da morte. Em 2 Samuel capítulo 9, versículo 3, o rei perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda um filho de Jonatas aleijado nos pés? Respondeu. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa.
E Mefibosete prostou-se e disse: quem é teu servo para que eu te procure? Se preocupes com um cão morto como eu. Então o rei convocou Ziba, servo de Saul, e disse: devolvi o neto de Saul, o teu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. E ele comeu a mesa do seu senhor, rei Davi. Eu queria que você fechasse os teus olhos.